Fala pessoal, boa tarde. Eu vou gravar esse vídeo rapidinho para passar algumas informações para vocês a respeito de algumas coisas de genética que podem cair no Enem, beleza? A gente tem primeiro então os conceitos de hereditariedade, que são essas características que vão ser transmitidas dos pais para os filhos, e a gente tem uma forma específica de nomear os genes, né? O que é um gene? O gene, ele é um trecho de DNA que vai codificar, que a partir dele vai ser produzida uma proteína. E isso poderá gerar aí uma característica no nosso corpo. Em genética no ensino médio, a gente estuda muito as que vão determinar características. Cor do olho, tipo de cabelo, cor do cabelo, tá? Lembrando que, apesar da gente gostar de trabalhar com essas características, elas não são determinadas exclusivamente por um gene. A gente estuda o gene principal, mas existem outros genes que vão influenciar essa característica final, tá? E aí, a gente nomeia, dá um nome para esse gene para facilitar, em vez de ficar falando aquela sequência de letras que a gente tem, né? A T, C, G, G, C, C, etc. A gente costuma dar o nome com uma letra, a gente costuma usar muita letra A, né? E a gente pode dizer, então, que o gene A, ele é o trecho de DNA que vai determinar uma certa característica, que vai produzir uma certa proteína. Qual é a variação desse gene? Quais os tipos diferentes que eu tenho desse gene? Então, vamos dizer que o gene A é o trecho de DNA que vai determinar a cor do olho. Quais são as variações que eu vou ter desse gene? Quais são as variações que eu vou ter dessa característica, da cor de olho? Então, vamos usar o gene com relação à quantidade de melanina produzida. A gente vai ter o gene que vai produzir muita melanina, que vai definir a cor de olho castanha, cores de olho escura no geral, e o gene que vai definir pouca ou nenhuma produção de melanina, pouca, que vai definir a cor de olhos claros. Vamos usar azul, tudo bem? Então, o gene, ele define essa característica e eu tenho a variação desse gene, castanho e azul. E eu dou o nome dessas variações de alelos. Então, os alelos são as variações desse gene. No caso, primeira lei de Mendel, a gente estuda uma característica por vez, tá bom? Então, a gente vai ter o alelo castanho, que é o alelo dominante, que a gente vai chamar de azão. E a gente vai ter o alelo recessivo, que a gente vai chamar de azim, ok? Esse aqui é o princípio essencial de genética. Só para retomar que eu já expliquei para você, né? Isso aqui, Isabela, como que a gente define quem é dominante, quem é recessivo? O dominante é aquela característica que a gente viu, né, com os experimentos do Mendel, que é a característica que aparece em todas as gerações. E ela aparece em maior quantidade, né? Agora, a característica recessiva, ela entra em recesso. Ela desaparece em uma geração, né? Então, pessoal, aí que a gente viu sobre o Mendel, né? O alelo dominante é aquele alelo que aparece em todas as gerações e que vai apresentar uma proporção maior com relação ao fenótipo recessivo. E o recessivo? O recessivo é aquela característica, né? O alelo que determina uma característica que some em uma das gerações, né? Igual o cruzamento do Mendel. Quando ele cruzou uma ervilha amarela, homozigota dominante, com uma ervilha verde, homozigota recessiva, a primeira geração só deu ervilha amarela. O azinho ou Vzinho, né, a característica recessiva, ela some nessa geração. Então, o recessivo vem de recesso mesmo. É uma característica que ela entra em recesso, ela não aparece em uma geração. Depois, o cruzamento dos indivíduos dessa primeira geração, o cruzamento entre heterozigotos, o verde reaparece na segunda geração, mas numa proporção menor, tá? Então, a gente chama esse alelo que
a característica desaparece em uma geração de recessivo e o que aparece em todas e aparece com uma proporção maior de dominante. Hoje em dia, a gente já sabe que o cabelo castanho, o olho escuro domina sobre o olho claro, cabelo escuro domina sobre o olho claro, cabelo cacheado domina sobre cabelo liso, beleza? Vocês também me ouviram falar de alguns termos, né? Vamos lembrar. Homozigoto. Homo, lembra da mistura homogênea? Homo é igual. Então, quando eu falo de homozigoto, eu tenho duas letras iguais, dois alelos iguais. Nesse caso, dois alelos dominantes. Então, ele é um homozigoto dominante. Depois, continuamos com o homozigoto. Se ele é um homozigoto, o homo é igual. Nós podemos ter o azinho, azinho. Gente, lembrando que eu uso a letra A, mas poderia ser usado qualquer letra, tá bom? Não vai mudar a proporção, não vai mudar o resultado. Azinho, azinho. Lembra que eu comentei que o azinho é recessivo? É o alelo que some nessa primeira geração, né? De acordo com a primeira lei de Mendel. Então, ele é o recessivo. Então, ele é o homozigoto, duas letrinhas iguais, duas letrinhas minúsculas. Recessivo. Entrou em recesso. Show? Isabela, e quando eu tenho azão, azinho? Eu tenho um alelo dominante com um alelo recessivo. Lembra da mistura heterogênea? Então, ele é heterozigoto. São letras diferentes, são alelos diferentes. Beleza? Então, azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, desão, desão, não importa a letra. Dois alelos dominantes, homozigoto dominante, dois alelos recessivos, homozigoto recessivo. E quando eu tenho um alelo dominante com recessivo, heterozigoto. Lembrando, pessoal, que nós somos indivíduos diploides. As nossas células, seres humanos, apresentam 46 cromossomos, 23 pares. Cada alelo vem um do pai e um da mãe. Por isso que a gente tem 2 alelos para cada gene, tudo bem? Então, sempre um vem do pai e outro vem da mãe. E o que a primeira lei de Mendel diz sobre isso, pessoal? Todas as características do nosso corpo são formadas por 2 alelos, 2 fatores. E na hora da meiose, na hora que a gente vai produzir gameta, óvulos e espermatozoides, esses alelos se separam, indo apenas um alelo para cada gameta. Então, se o indivíduo é azão-azão, metade dos gametas dele recebe um azão, a outra metade recebe o outro. Ou seja, para essa característica, o indivíduo só produz gametas com azão. Os gametas serão todos iguais, carregarão todo o mesmo alelo para essa característica. Por que eu friso para essa característica, pessoal? Porque nós temos cerca de 25 mil genes no nosso DNA, né? No nosso genoma. Então, primeira lei de Mendel, a gente estuda um de cada vez, mas não se esqueça que isso está acontecendo com todos os outros, tá? E se o indivíduo for azinho, azinho? Eu sou azinho, azinho. Metade dos meus óvulos carrega o azinho, a outra metade também vai carregar o azinho, porque eu só tenho azinho para passar para os meus filhos por essa característica. Então, todos os meus óvulos vão carregar um azinho só, tá, gente? Ah, Isabela, e se o indivíduo for heterozigoto, for azão, azinho? Metade dos gametas carrega azão, metade dos gametas carrega azinho. Um exemplo que eu gosto de dar é um homem. Se ele produz 250 milhões de espermatozoides, metade, 125 milhões vai carregar o azão, 125 milhões vai carregar o azinho. É assim que funciona, tá? Então, primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, ou monohibridismo, ela diz que todas as características do nosso organismo são determinadas por 2 pares de alelos, 2 pares de fatores, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um dos fatores para cada gameta, ok? Então, o par se separa. Por que, Isabela? Porque na hora que eu junto um azão de um óvulo com um azinho que está sendo carregado por um espermatozoide, eu volto a ter um indivíduo diploide com 2 alelos para cada característica. E é exatamente isso, pessoal, que é o quadro de Punnett. O quadro de Punnett, aquele joguinho da velha que o Mendel, né, que a gente estuda na primeira lei de Mendel, nada mais é do que a simulação de uma reprodução. Então, aqui é como se eu tivesse um espermatozoide, né, o homem, o arco e flecha, e a mulher, o espelhinho, e um óvulo. O primeiro experimento de Mendel, né, vamos lá.
ele cruzou indivíduos dominantes, né? Homozigotos dominantes para uma característica com indivíduos homozigotos recessivos para outra. O primeiro cruzamento das linhagens puras que ele fez. Então, como que a gente faz isso aqui? Mesma linha com mesma coluna. 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 Então, vai dar o quê? Um óvulo azinho que vai ser fecundado por um espermatozoide azão vai dar um indivíduo azão-azinho, um zigoto azão-azinho. Pessoal, é combinado, né? É acordado sempre colocar primeiro o azão, padronizar. Isabela, eu poderia colocar azinho-azão? Não está errado, porque é um alelo azinho, um alelo azão. Porém, na hora da gente conferir as respostas, se cada um coloca de um jeito, um coloca o azão primeiro, o outro coloca o azinho primeiro, a gente vai ficar confuso na hora de conferir as respostas. Então, a gente convenciona sempre o azão primeiro, tá? Então, azinho com azão dá azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho. O que eu tenho aqui, pessoal? Toda a possibilidade desse cruzamento, 100%, né? Eu tenho 4 quadradinhos representando o meu 100%, significa que cada quadradinho é 25%, concorda? 25% vezes 4 vai dar nosso 100%. Então, eu tenho que 100% dos meus dos descendentes desse cruzamento vão ser o quê? Azão-azinho. Todo mundo vai ser azão-azinho. Isso, pessoal, é o famoso genótipo. O genótipo é o que está no DNA. Quais alelos estão presentes para aquele gene, né? Quais alelos estão presentes no descendente? Então, o genótipo são as letrinhas, é o que está no DNA. E a característica, Isabela? Então, vamos voltar nessa outra folhinha aqui, só para a gente perceber. Olha, eu falei que o gene A é o gene que define cor de olho, e o azão é o dominante, e ele vai determinar a cor castanha. Então, olha só, se o indivíduo é homozigoto azão-azão, você tem dúvida de qual a cor que vai determinar esse olho? Eu acredito que não. Se azão é castanho e eu sou azão-azão, meu olho vai ser castanho. Por outro lado, se eu sou azinho-azinho, eu tenho 2 alelos que vão determinar que a cor do meu olho seja clara, seja azul. Também, sem dúvidas, né? Se eu só tenho um alelo que me faz produzir cor de olho claro, meu olho vai ser claro. Agora, se eu sou heterozigoto, se eu tenho um alelo que determina que eu produza muita melanina e um alelo que determina que eu produza pouca melanina no meu DNA, qual vai ser a cor do meu olho? Então, a gente vai lembrar que o dominante é sempre quem vai aparecer, se expressar em heterozigose, tá bom? Então, quem vai aparecer é o azão, é o dominante, é a letra maiúscula. Então, quem for heterozigoto, quem for azão-azinho, também vai ter olho castanho, tá bom? O alelo dominante é aquele que se expressa em heterozigose. Então, apenas um alelo, a presença de apenas um alelo já determina a característica dominante. Agora, e para eu ser recessivo e para eu ter olho claro? Eu preciso ter 2 doses do alelo, eu preciso ter 2 alelos recessivos para o meu olho ser azul. Para o meu olho ser castanho, eu preciso ter uma só, tá? Essa é a definição de recessivo e dominante, né? Mais biológica, digamos assim. Então, pessoal, a cor do olho é o tal do fenótipo. O fenótipo é a característica física que vai se apresentar, né, nesse cruzamento. Então, vamos lá. Vamos continuar com o nosso exemplo do olho. Se azão é olho castanho e azinho é olho azul, o indivíduo que é azão-azinho, como eu comentei, ele vai apresentar a cor do alelo dominante. Então, 100% dos descendentes desse cruzamento vão ter olho castanho, porque o azão é que vai mandar, né? O azão é que vai dominar, e o azão determina a cor de olho castanho, tá bom? Lembrando, pessoal, que o fenótipo, ele é a união do genótipo, do que tá no seu DNA, com o ambiente. O que é esse ambiente, pessoal? O modo de vida. Então, por exemplo, eu tenho, no meu DNA, eu tenho característica para ter um nariz grande, mas eu vou e faço uma cirurgia, o meu nariz vai ser pequeno, mas isso vai passar para o meu filho?
Não, porque não tá no meu DNA, mas a minha característica física, ela pode ser, sim, alterada pelo ambiente, pelo modo de vida, né? Então, eu posso fazer academia, tomar suplemento e ficar mais musculosa, mas isso não necessariamente, né, tá lá no meu DNA, nos meus genes, tá? Então, o fenótipo, ele vai ser o que tem no DNA da pessoa, o genótipo, com a influência do ambiente, do modo de vida, que pode alterar um pouquinho como esse genótipo se manifesta, né? Que pode alterar um pouco a aparência, beleza? E aí, agora, vamos pensar num cruzamento, então, que foi o cruzamento que o Mendel fez depois, né? Que quando deu tudo ervilha amarela, igual aqui, todo mundo deu olho castanho, mas e aí? E se uma pessoa heterozigota de olho castanho, azão azinho, tiver o filho com uma pessoa também heterozigota de olho castanho, azão azinho? Será que existe chance desse casal ter um filho de olho azul? Vamos lá. Mesma linha com mesma coluna. Vamos simular o encontro de uma fecundação, o encontro de um óvulo com espermatozoide. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, vamos ao genótipo. Genótipo. Ó, vamos contar cada quadradinho. Azão, azão, eu só tenho um. 25% de chance do descendente desse cruzamento ser azão, azão. 2 quadradinhos azão, azinho. 50% de chance do descendente desse cruzamento ser azão, azinho. E 25% de ser azinho, azinho. Vamos lá comigo? Isso, genótipo. Vamos ao fenótipo. Característica física, tá? Quem é azão, azão, pessoal, vai ser o quê? Vai ser olho castanho. E quem é azão, azinho também. Então, eu vou ter 75% de chance de ter um filho desse cruzamento, de ter um descendente com olho castanho. E 25% de ter um filho com olho azul. Ou seja, pessoal, 2 pessoas de olho castanho podem ter um filho de olho claro desde que eles sejam heterozigotos, tá bom? E é exatamente isso que o Mendel faz lá, né, no F2, no segundo cruzamento, e ele chega na proporção genotípica, 1:2:1. Por que 1:2:1, Isabela? Porque 25% é 1/4, tá vendo? São 4 quadradinhos. 1/4, 2/4, 1/4. Então, Mendel fala que a proporção genotípica da F2, ou a proporção de quando 2 heterozigotos se cruzam, a proporção dos descendentes sempre vai ser da probabilidade, né? 1/4 de nascer homozigoto dominante, azão, azão nesse caso, 2/4 de nascer heterozigoto, azão, azinho, e 1/4 de nascer homozigoto recessivo, azinho, azinho. E a proporção fenotípica? 3:1. O que é 3:1, Isabela? 1:2:1 aqui. 3/4 ou 75% de chance de nascer com fenótipo dominante e 1/4 ou 25% de nascer com fenótipo recessivo, né? Então, 75% de dominante e 25% de recessivo, 3:1. Foi essa proporção final que a gente tem lá da primeira lei de Mendel. É isso, pessoal.